Paz do Senhor, irmãos. Nós iremos nesse momento orar há vários períodos de oração por Salvatore, que está internado na UTI, Madalena, por saúde, Gustavo, libertação, Gustavo Leão, saúde, Maria do Socorro, que está internada, está enferma, internada, mãe da Sandra, que está na UTI. Também vamos orar pelo filho do pastor Nassif também, lá da igreja da Raquel, também está numa situação muito delicada, eles estão passando por uma prova muito grande, para que Deus tenha misericórdia e dê graça a eles, para, seja qual for o desfecho, que Deus possa estar dando vitória na vida deles. Ele tem um filho que tem Down, porque pudemos, Senhor, louvar a Ti, porque Te conhecemos, Senhor. E porque, ó Pai eterno, Senhor, dia após dia, Senhor, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem se manifestado, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. E, ó Deus eterno, Senhor, nós podemos, ó Pai, ó Deus, Te chamar de Pai e clamar a Ti, Senhor, pelas nossas necessidades. Ó Pai eterno, Senhor, clamar a Ti por conhecimento, clamar a Ti, Senhor, ó Deus, por direção, Senhor. Clamar a Ti, Senhor, por cura, por libertação, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, com vários pedidos de oração, com Salvatore, Senhor, que está na UTI, também a Maria do Socorro, que é a mãe da Tua serva, também que está na UTI, Senhor. Pedimos, ó Pai, que Tu coloques as Tuas mãos e poder sobre eles, ó Pai. Ó Deus, dando a libertação também para Madalena, Senhor, para Gustavo Leão, Senhor, ó Pai. Ó Deus eterno, Senhor, que está enfermo. Pedimos, Senhor, a Deus também, ó Pai. Ó Deus eterno, Senhor, pela libertação do Gustavo também, ó Pai. Tu sabes o problema que essa vida está enfrentando, Senhor. Te pedimos, ó Deus, também que Tu abençoes, Senhor, o filho do pastor Nassif, a família deles, Senhor. Tu não sabes, Senhor, o quanto eles têm sofrido, o quanto, Senhor, essa situação é difícil para eles, Senhor. Mas que a Tua graça, o Teu poder, ó Pai, venha invadir, Senhor, aquelas vidas, Senhor, de uma forma poderosa, Senhor. E que, ó Pai eterno, Senhor, eles possam, Senhor, ó Pai eterno, Senhor, ó Deus, ser, ó Deus, conduzidos pelo Teu Espírito, ó Pai. E Tu possa estar consolando, confortando, ó Pai eterno, Senhor, e preparando, Senhor, o coração deles, ó Pai. Ó Deus eterno, Senhor, para cada dia, Senhor, eles possam estar na Tua presença e testificando, ó Pai, daquilo que Tu és, Senhor. Pai, agora, Senhor, nós iremos ministrar a Tua palavra. Senhor, nos dá clareza naquilo que falarmos, Senhor. Tu sabes, Senhor, aquilo que, ó Deus, cada um necessita, Senhor. E que Tu possa estar falando aos nossos corações. E que verdadeiramente, ó Pai, nós possamos ser ministrados pelo Teu Espírito. E eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Nós vamos ler apenas um versículo, mas depois nós estaremos falando vários outros. 1 João, versículo 5. Diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Podeis assentar. Eu coloquei um título nessa palavra, uma manifestação progressiva de Deus. A Bíblia diz, esse texto de João, ele diz assim que Deus é luz e nele não há treva alguma. Já em Tiago 1:17, diz assim, eu vou estar lendo alguns textos, prestem atenção. Tiago 1:17 diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E 1 Timóteo 6,16 diz assim, aquele que tem ele só a imortalidade
e habita na luz inacessível, e a quem nenhum dos homens viu, nem pôde ver, ao qual honra e poder sempre eterno. Amém. Irmãos, Deus é luz, mas embora Ele seja luz, e Ele tenha manifestado essa sua glória na criação do universo, na criação do homem, e Ele estivesse com Adão e Eva lá no Éden, comungasse com Adão e Eva no Éden, nós sabemos que por causa do pecado, eles foram expulsos do Éden, e por isso então se criou uma grande barreira entre Deus e os homens. E a Bíblia fala como Deus sendo luz e Deus habitando numa luz inacessível, num lugar inacessível, e o homem como se estivesse longe, a sua criação longe da sua presença. Mas a gente percebe que durante todo o tempo, Deus vai se manifestar, Deus vai trabalhar com esse homem, Deus vai como que, embora ele seja luz, esteja numa luz inacessível, e tão longe, tão distante, ele ao mesmo tempo, conforme eu preparava essa mensagem, eu pensava assim, como se aos poucos Deus fosse clareando a escuridão, e fosse dando pequenas revelações, pequenas manifestações da sua glória, para fazer com que o homem, então, pudesse ser ministrado, para que o homem pudesse vir a conhecê-lo de uma forma diferente e pudesse, então, buscá-lo e ter a sua presença e viver de acordo com a sua vontade. Nós vemos que, ao longo do tempo, Deus, logo em seguida, Caim, Abel, nós temos estudado o plano de vida através dos séculos, né? Vemos Caim ali, Abel buscando a Deus, Caim matando, depois vamos ver Enos, Enoque ali buscando a Deus, Deus levando ele para si, né? Então vemos Deus tendo uma relação especial com esse homem, nós não sabemos como, não havia visão, talvez ele não tenha visão de Deus, mas ele conhecia Deus de alguma forma, Deus se manifestava a Enoque de alguma forma e ele conheceu. Vamos ver então depois a degradação da terra e na época de Noé, então, próximo ao dilúvio, a corrupção que havia na terra, e Deus intentou destruir tudo, mas aparece, então Deus então esbarra em Noé, porque Noé achou graça diante de Deus. Noé era temente a Deus, Noé conhecia Deus, e Deus de alguma forma se manifesta a Noé, Deus conversa com Noé, Deus dá instruções a Noé para que ele construa a arca, então, e faça, pelo menos testemunhe do juízo de Deus, embora só ele e a sua família venham entrar na arca. E depois disso nós vamos ver então Deus se manifestando, chamando Abraão, pedindo para ele sair da sua terra, da sua parentela, para ir para uma terra que ele iria mostrar. Vamos ver Deus ali se manifestando na vida de Abraão, dando orientação do que fazer. Vamos ver Deus ouvindo a intercessão de Abraão, né? Quando Ló ali morando nas campinas de Sodoma e Gomorra, né? E ali o anjo aparecendo, o anjo do Senhor, que é uma teofania, aparecendo ali, dizendo que iria destruir. E vamos ver Abrão intercedendo, né? É algo assim muito forte, como um servo de Deus podia, um Deus tão grande, né? E um servo de Deus poder estar intercedendo, tentando interceder para salvar aquelas nações. Mas não havia, chegou no momento que até, eu creio que Abraão chegou à conclusão, não tem jeito, não tem nem 10 justos, e aí Deus executou o juízo, mas salvou a Ló e retirou Ló dali. Nós vamos ver então Abraão, vamos ver Isaac, né? Vamos ver Jacó, né? Jacó, filho ali, quando fugiu da presença do seu irmão, tendo um sonho ali, e vendo naquele sonho, né? Vendo uma escada que atingia até o topo dos céus, e os anjos, e Deus estava ali em cima, e lógico que ele não viu a Deus, como a Bíblia fala, mas ele, em sonho, ele teve uma visão de Deus, e ele viu os anjos subindo e descendo, e Deus falando assim, olha, eu vou fazer de você uma grande nação, da tua descendência,
sabe? E eu vou estar contigo, você vai sair, você vai voltar, e eu vou fazer você herdar essa terra, e eu estarei com você o tempo todo. Então nós vamos vendo Deus agindo, manifestando o seu poder, de uma forma muito clara, de uma forma fazendo com que as pessoas fossem conhecendo gradativamente a Ele. Mais para frente nós vamos ver, então, o filho de Jacó, José, tendo sonhos, né? Vemos ainda, eu esqueci de falar, mas Abrão também, ele teve um episódio muito especial, quando Deus faz um concerto com ele, e Deus manda que ele separe os animais ali, e Deus aparece como uma tocha de fogo, queimando aqueles animais, e falando com Abrão, falando, olha, a sua descendência vai ser cativa durante 400 anos, mas depois ela vai voltar para essa terra. Então nós vamos vendo Deus agindo na história e se manifestando o seu poder e dando revelação daquilo que ia acontecer. José então agora tem sonhos e ele vai sendo levado cativo para o Egito e lá então ele interpreta o sonho de Faraó e com isso então ele é colocado como governador do Egito e nós sabemos a história que depois então morre aquele Faraó, José morre aquele Faraó e o povo então passa a ser cativo conforme Deus havia falado para Abraão. E agora então, depois de 430 anos, Deus levanta Moisés ali e faz com que Moisés seja o libertador. E Deus, então, começa a falar, chama Moisés, se manifesta na sarça ardente. Moisés tem um chamado para ir servir a Deus, para ir até o Egito. E ali, então, nós sabemos toda a história das maravilhas que Deus fez, das pragas que Deus derramou, da abertura do Mar Vermelho, que culminou com a passagem de todo o povo. E nós vamos ver, então, agora Deus se manifestando, dando a lei a Moisés, manifestando-se para o povo, através da nuvem, através da coluna de fogo, manifestações indiretas, manifestações poderosas de Deus, em que eles não estavam vendo Deus, mas eles estavam experienciando aquilo que Deus era. E eles estavam ali, então, vivendo um sobrenatural de Deus, algo muito especial de Deus nas suas vidas. E num outro texto que eu gostaria de ler com vocês também, nós vamos ler também Moisés. Ele foi um profeta muito especial, alguém muito especial, porque ele teve um relacionamento com Deus muito próximo, né? E nós vemos ali em Êxodo, capítulo 33, versículos 18 a 23, Moisés pedindo a Deus, falando, Senhor, rogo-te que me mostre a tua glória. Ele tinha vivido experiências especiais com Deus. E ele queria mais de Deus, ele queria ver a Deus. Ele conversava com Deus, né? Ele saía, descia do monte com seu rosto brilhando e tal, era a glória do Senhor, mas ele queria ver a glória do Senhor. E Deus disse para ele, olha, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, na fenda da rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então nós vemos assim, nesse contato íntimo de Moisés com Deus, ele quis ver a glória de Deus. Deus disse que nenhum homem poderia vê-lo, mas ele é capaz de criar uma situação e como que abrir um pouquinho, né, para que Moisés pudesse ver Deus pelas costas e pudesse ter uma experiência especial contigo, com Deus. E nós vamos ver durante toda a história, embora Deus sendo luz e morando nessa luz inacessível, mas de uma forma constante, progressiva, ele vai se manifestando ao homem, levando a conhecê-lo, manifestando o seu poder, educando um povo, separando um povo, para que ele pudesse ser exclusivamente Deus,
pudesse conhecer a Deus e pudesse se tornar luz para as demais nações. Assim como Deus é luz, esse povo pudesse refletir a sua luz para as demais nações. E durante toda a história, nós vamos ver toda a história do povo, né? Vamos ver depois os juízes, Deus dando poderes especiais, Débora profetiza todos os juízes. Vamos ver o anjo do Senhor aparecendo a Gideão, né? Dizendo que para que ele saísse naquela força que ele ia libertar o povo. Vamos ver o anjo de Deus aparecendo a mulher de Manoá, uma mulher que era estéril, mas que Deus disse que ele iria ter um filho e que ele seria bênção nas mãos do Senhor. E Deus, então, depois aparece também a Manoá, seu esposo, e realmente depois disso ela vem ter Sansão, e Sansão vai fazer um livramento, vai ser usado por Deus para fazer um livramento para o povo de Deus. E, ao longo da história, Deus levantando reis, Deus levantando profetas, né? Profetas que realmente tiveram experiências maravilhosas com Deus, que profetizaram, falaram, insistiram com o povo para fazer com que o povo que tendia sempre a se desviar de Deus, voltar-se para Deus e reconsiderar o seu caminho, né? Profetas que tiveram visão de quem Deus é, né? De qual era o plano, que contaram, falaram sobre cativeiro, falaram sobre reconstrução, falaram sobre o nascimento de Cristo, como Isaías, que iria acontecer 700 anos depois. Então nós vemos assim como que todas essas palavras, Deus como que se revelando parcialmente ao mundo, mas de uma forma que para muitos eram como que pedras de um quebra-cabeça, que muita coisa assim não se encaixava, muita coisa não parecia que estava meio fora do eixo, parecia assim que estava ali, mas ninguém conseguia montar, entender bem o que estava para acontecer. Sabiam que haveria um Messias, que ele seria um libertador, mas a sua visão era uma visão deturpada, tanto quanto Cristo nasceu, eles esperavam alguém que os libertasse do jugo romano, mas não era nada daquilo. Deus se manifestando e dando pequenas aberturas para que a sua luz pudesse brilhar e que as pessoas pudessem conhecê-lo e pudessem ter revelação dele. Mas o que me chamou muito a atenção e que Deus falou muito comigo foi da importância do nascimento de Cristo, do ministério de Cristo, do que Deus é. Porque é nesse momento que todas as coisas, toda essa história e todo como que Deus, assim, esse Deus que é luz, mas que se fazendo conhecer, ele passa agora, ele mesmo, se tornar carne, habitar entre nós e revelar coisas que até então não eram tão perceptíveis, né? E o apóstolo Paulo fala sobre isso como um mistério de Cristo, um mistério que estava escondido, porque é muito gostoso quando a gente vai ler, por exemplo, João capítulo 1, quando ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, né? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora então você começa a perceber Deus amarrando agora, mostrando, revelando Jesus, aquele que encarnou, mas ele é o Filho de Deus, e ele é Deus, e que estava lá na criação, e que estava ali junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, e juntos disseram, façamos o homem à nossa semelhança. Deus agora começa a revelar em Cristo o mistério que estava escondido, e fala assim, ele era a luz, né? E, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Então agora João começa a ter uma percepção clara de quem Jesus era, o Filho de Deus, aquele que é Deus e que era o Criador, que era o Verbo, que estava com Deus, que através da sua palavra tudo foi feito, mas que agora estava ali como homem e veio para manifestar essa luz clara de Deus, de uma forma clara. É como se as cortinas estivessem se escancarando e Deus se revelando de uma forma mais abrangente possível, para que esse homem, se tornando um como os homens, para que esse homem pudesse entender. E mesmo assim,
o homem, os que eram seu, não o aceitaram, né? Diz que veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas, ele fala assim, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, para os judeus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram da carne, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Irmão, eu não sei você, mas conforme eu estava pensando, Deus foi me dando essa palavra, eu fui lendo os textos, é como se gradativamente a luz fosse clareando, e Deus fosse se dando a revelar. E a revelação de Cristo, e o nascimento de Cristo, e o ministério de Cristo, é a revelação mais profunda do amor de Deus, do plano maravilhoso que Deus tem para nós, não só durante a sua vida, mas também o seu sacrifício e a sua ressurreição, e ele estar à direita do Pai. E lá o escritor de Hebreus, ele diz assim, Hebreus 1:14 diz assim, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Irmãos, que maravilha, um Deus que ao longo do tempo vai trabalhando, até que culmina essa revelação, a revelação da sua glória em Cristo Jesus, ele se tornando carne e habitando e sendo um de nós, e oferecendo-se como sacrifício, para que nós pudéssemos ter vida. E a Bíblia diz assim, o próprio Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Bem, vamos lá mais um texto. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele se referia ao mistério de Cristo, quer dizer, algo que estava escondido, mas que o homem, o ser humano, não tinha ideia de como Cristo, era atuante durante toda a evolução do universo. E agora, então, ele diz assim, lá em Colossenses 2, diz assim, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O apóstolo Paulo fala assim, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros, da sabedoria, os tesouros da ciência. Irmãos, e aí eu fiquei pensando, nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor. Hoje, Deus já iluminou nosso coração. Hoje, através de Jesus, toda a barreira da morte de Cristo, do sangue de Cristo derramado na cruz, nós temos livre acesso à presença do Pai. Hoje não temos um Deus que está na luz inacessível e nós aqui com temor, com medo, porque o pecado faz barreira. Mas hoje, pela morte de Cristo, uma revelação abrangente de quem Deus é. Nós temos uma abertura, houve uma abertura, as cortinas se abriram e nós podemos penetrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, através do sangue de Cristo, pela fé, nós podemos ter acesso. E esse acesso é o acesso para aquele que tem todo o conhecimento, tem toda a inteligência, tem toda a ciência, tem a plenitude da sabedoria. E Deus espera que nós, que somos seus filhos, busquemos a Ele, que nós entendamos o propósito dEle, que nós
façamos assim por merecer o fato de que nós aceitamos a esse sacrifício. E nós hoje estamos numa posição muito... Embora vivamos num mundo conturbado, atrapalhado e confuso, mas nós temos um privilégio muito grande, porque para nós as peças do quebra-cabeça se montaram perfeitamente e nós conseguimos enxergar qual é o plano de Deus. Nós conseguimos entender todo o propósito de Deus ao longo da história e aonde vai chegar. E o que Deus espera, que nós façamos, é que nós não só nos desenvolvamos no sentido de conhecer a Deus, de buscar a Deus, de estar na presença dEle. Ele nos deu do seu Espírito para nos ensinar, para nos ajudar, para fazer com que nós lembremos da sua palavra, para que nós entendamos a sua palavra e para que nós então possamos agora sermos luz para as nações e realmente revelarmos que nós temos um tesouro especial. Nós conhecemos a Deus. E o apóstolo Paulo, o escritor do livro de Hebreus, diz assim, né? Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quantas testemunhas, né? Quantas testemunhas nós temos? Toda a história bíblica, todo o passado, todos os patriarcas, os profetas, né? Nós temos toda a vida de Jesus, a vida dos apóstolos, nós temos toda a história e todos esses que viveram, e como a Lilian disse durante o culto, não foram pessoas que viveram numa boa, tudo muito bom. Não, eles passaram por problemas, passaram por lutas, passaram por aflições, mas eles olhavam para frente e creram nas promessas de Deus e foram fiéis a Deus. Então o escritor do livro de Hebreus diz assim, portanto nós também, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, ele diz assim, corramos então, deixemos todo embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência. Correr com paciência. É estranho, né? A gente não corre com paciência, né? Quando a gente corre, né? Mas eu quero dizer, eu creio que ele quer dizer assim, corramos com inteligência. Corramos com a percepção clara de que a vida cristã não é uma coisa tão simples e que há momentos em que nós teremos talvez que, assim como um corredor de maratona, ele não sai desembestado, feito não sei o quê, ele vai devagar, ele vai... Não está aí o corredor da igreja? Nós temos nosso irmão aí, que não está, né? O Flávio. Ele costuma correr. E não é que a pessoa ela vai devagar, ela vai se controlando, ela vai fazendo, principalmente quando as distâncias são grandes, para que quando chegar próximo ao fim, ela dê uma arrancada final e consiga atingir o plano. E é por isso o prêmio. E é por isso que o escritor diz assim, corramos com paciência, corramos com inteligência, saibamos entender que durante a nossa corrida haverão momentos difíceis, haverão momentos conturbados, haverão momentos de dúvidas, haverão momentos em que parece que tudo está errado. Mas, diante da revelação, diante daquilo que os nossos irmãos do passado viveram, diante das coisas que tão, muitas vezes, conflituosas que eles viveram, mas eles tiveram a vitória, nós possamos nos olhar para trás, nos espelharmos nele e, de uma forma inteligente, correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, né, suportou a cruz. E para a gente conseguir ter a vitória sobre as nossas dificuldades, sobre as coisas que, eu diria assim, os verdadeiros sapos que muitas vezes ao longo da vida a gente é obrigado a engolir, vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Nós precisamos realmente, assim, que Deus nos dê graça e que nós entendamos que temos que suportar a cruz.
temos que suportar, porque vida cristã não significa que tudo vai dar certo e vai ser tudo maravilhoso. Vão ter momentos de dificuldade, mas esses momentos de dificuldades, nós vamos, através de olhar para Jesus e pelo sacrifício dele, como ele suportou a cruz, nós também possamos suportar e pedir graça para passarmos as dificuldades, entendendo que lá na frente nós vamos ter a vitória. E Deus tem uma vitória muito maior, muito mais do que muitas vezes uma coisa material que você espera, mas é principalmente nós estarmos eternamente com o nosso Deus. E a Bíblia diz que assim como Ele é, nós o veremos, porque nós seremos como eles. Agora, nós temos a dificuldade, nós temos experiências, nós vemos como que por enigma, mas então veremos face a face. Lá, nós seremos como Ele, e nós poderemos contemplar o Senhor. Então, irmãos, nós temos de posse uma grande revelação de Deus. O quebra-cabeça está praticamente montado. Faltam talvez algumas peças, as últimas peças que dizem respeito aos últimos acontecimentos do Apocalipse, né? Talvez assim você ainda não consiga ver todos os detalhes, mas você pode inferir pela palavra de Deus o que vai acontecer e que você vai estar com o Senhor na glória. Então diz assim: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Porque, irmãos, na vida cristã tem muita afronta. Tem afronta de pessoas de fora, mas tem afronta de pessoas de dentro. Tem afronta de pessoas que, às vezes, são nossos, estão ali conosco sacrificando, mas muitas vezes nos afrontam. Mas nós, como cristãos, temos que aprender a desprezar essa afronta. E não é desprezar no sentido de não dar o valor carnal para aquilo, mas nós desconsiderarmos muitas coisas. Ou então, pelo menos, lidarmos com essas coisas de forma que elas não venham interferir no nosso modo de ser, na nossa fé. Porque muita gente, ela acaba se enrolando com a afronta e se perdendo e brigando com Deus, brigando com as pessoas, e quando vê, ela já perdeu toda a corrida. Mas desprezando a afronta, e ele foi firme até o fim e assentou-se à destra do trono de Deus. E por último, o apóstolo Pedro diz assim, 2 Pedro 1, 16 a 19, diz assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós vimos a sua majestade. Pedro foi testemunha ocular de Jesus, né? Ele diz assim: porquanto ele recebeu do Pai, Deus Pai, honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: esse é o meu Filho amado, em quem tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Pedro era testemunha ocular. Ele viu Jesus, ele esteve com Jesus. Ele esteve com Jesus durante a transfiguração. Ele ouviu a voz do Pai, dizendo: esse é meu Filho, em quem tenho comprazido. E agora ele diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atentos, como uma luz que alumia num lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Há toda uma evolução de revelação. Há uma gradação da revelação. Mas nós somos privilegiados, porque nós já conhecemos hoje a manifestação maior do poder de Deus. E o que nós temos feito com isso? Né? O que Deus, assim, será que essa luz da alva realmente tem iluminado o nosso coração? Nós realmente cremos realmente em Cristo como Filho de Deus? Nós somos capazes de entender um plano muito maior, muito mais amplo do que simplesmente um evangelho de toma lá da cá, né?
Um evangelho que se busca apenas porque se quer resolver o problema de uma enfermidade, porque quer a abertura da porta do emprego, ou porque quer comprar uma casa, um carro, alguma coisa, ou você consegue entender que o objetivo de Deus é muito, muito, muito mais amplo, é um objetivo em que a luz de Deus brilhe na sua vida. E eu vou estar falando na ceia, provavelmente continuando essa mensagem, sobre a ação da luz no nosso coração. Porque o objetivo de Deus é fazer com que essa luz ilumine realmente a nossa vida e nos transforme e faça com que a gente possa ser realmente totalmente diferente. Então, irmãos, temos que deixar que essa luz brilhe e temos que nos apropriar dessas verdades da palavra de Deus. Temos que correr com paciência, com inteligência a carreira proposta. Está difícil? A Lilian já pregou durante o louvor, né? Está difícil? Ela caracterizou bem o momento dela estar num momento muito drástico da vida dela, mas onde ela foi buscar refúgio no Senhor. E é nesses momentos que você vai buscar lá no o Cristo, que é onde estão escondidos os tesouros da ciência, né? Onde estão os tesouros da sabedoria, e você vai buscá-lo, e ele de alguma forma vai te revelar, vai te dar graça. Talvez você não entenda os porquês, mas ele vai te dar graça para você conviver com a frustração e continuar correndo a carreira. Até porque, na hora certa, ele vai fazer e vai mudar todas as coisas. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, não sei se eu consegui transmitir, mas para mim foi muito claro, Deus se revelando. Deus se revelando. Uma barreira muito grande, mas em Cristo tudo isso acabado. E nós temos um privilégio, só que muitos de nós hoje, irmãos, muitos de nós hoje estamos errados, estamos nos perdendo com as afrontas, nós estamos nos perdendo, né, com as coisas que acontecem e que a gente não admitem que possam acontecer com a gente, porque a gente gostaria que fossem diferentes, mas não o são. Muitas vezes nós não queremos passar por dificuldades, mesmo sabendo que elas são o modo de Deus lidar e tratar conosco e fazer com que a gente cresça. E, com isso, nós temos deixado perder muito daquilo que é a revelação de Deus para a nossa vida. Só que você tem um tesouro nas suas mãos. Você tem um tesouro da palavra. De uma palavra que hoje, através do Espírito Santo de Deus, ela pode ser entendida, pode ser, você tem o privilégio de ter um pedagogo, assim como teve, como Filipe, que parou naquele... Deus usou Filipe para falar com aquele homem que estava correndo, aquele eunuco, né, da rainha Candace, acho que é servo da rainha Candace, e Deus fala assim, vai lá, e ele transportou ele ali naquele lugar, e fala assim, agora vai lá e fica do lado dele, e vê o que ele está lendo. E conforme ele começou a ler, falou, você entende? Ele falou, não, não entendo. Aí ele começou a pregar, explicar, e ali aquele homem conseguiu entender. Hoje, talvez não, mas você não tem o Filipe aqui, mas nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que foi nos dado e que é capaz de, através da sua palavra, nos nossos momentos de reflexão, de oração, de busca da presença de Deus, na nossa meditação diária, é capaz de nos ensinar, de nos dar inteligência, de nos dar capacidade de compreender e de tomar atitudes diferentes, talvez daquilo que normalmente nós tomaríamos, mas porque Deus age de uma forma especial na nossa vida. Então, irmãos, busquemos ao Senhor. Voltemos e busquemos ao Senhor. Ele quer brilhar na nossa vida. A estrela d'alva quer brilhar no nosso coração. O Espírito Santo de Deus quer agir na nossa vida. O Espírito Santo quer nos levar a ter uma dimensão diferente da palavra de Deus e da vontade de Deus para as nossas vidas. Mas para isso nós precisamos buscar. E depende de cada um de nós. O apóstolo Paulo, quando fala aos Colossenses, aqui ele diz assim, ele orava para que os corações, né, dos colossenses fossem consolados. É porque se eles precisavam de consolo, é porque a coisa não estava lá tão bom assim, né? Eles precisavam de consolo. E que eles estivessem unidos em amor e ricos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus. Eu hoje falando para o
na aula de batismo, eu estava falando para os que vão se batizar que ovelha normalmente é burra. As ovelhas, elas são burras, elas não têm muito discernimento das coisas. E elas fazem coisas, muitas vezes, por... eu li, eu não consigo ler, não sei se eu vou conseguir ler. Eu vou explicar, mas eu não sei se eu vou falar certinho como é. Mas, de qualquer forma, no país da Escócia, que os pastores estavam pastoreando ovelhas, e parece que tinham 2.000 ovelhas. Pode ser que eu errei a quantidade, mas é em torno disso, 2.000 ovelhas. E diz que, de repente, uma das ovelhas desembestou no precipício. Foi simplesmente, saiu correndo e pof! E se arrebentou lá embaixo. E para surpresa de todos, os pastores, eles não puderam controlar. Outro tanto de ovelhas saiu correndo e se precipitou, e quando viu, todo mundo foi. Todas elas caíram lá embaixo. Quer dizer, haja prejuízo, né? E depois eles foram ver que, na realidade, as primeiras, acho que foram 150 ovelhas, que se arrebentaram totalmente. Parece que é essa a proporção. E só que, conforme elas foram descendo no precipício, a lã delas foi se enrolando na vegetação, de tal forma que aquilo foi criando uma... E até os próprios corpos das ovelhas embaixo, foi criando como que um anteparo ali, de forma que muitas... parece, eu acho que, eu não tenho certeza quantas foi, se foi 1.500... acho que no fim parece que sobrou 1.500 ovelhas vivas, porque elas conseguiram, por causa da morte das outras, né? E daquilo que aconteceu, elas conseguiram sobreviver. Mas aí eu falei assim, a ovelha é burra. E Deus nos chamou, cuidado, irmãos, agora não vão ficar chateados comigo. Mas Deus nos chamou de ovelhas. E ovelha é burra. Mas Deus nos colocou na mão do sumo pastor. E Ele é aquele que nos conduz aos pastos verdejantes, que refrigera a nossa alma, que faz todas as coisas, que cerca de bondade e misericórdia, que consola com a vara e com o cajado. É aquele que faz, que cuida de cada um de nós. Então eu falava para o pessoal do batismo, o que vocês querem ser? Ovelhas burras? E aí eles disseram, não, nós queremos ser dóceis, nós queremos ouvir a voz de Deus. E veja que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele fala assim, para que eles fossem cheios de toda a inteligência. E inteligência, não porque você é inteligente, mas é porque a inteligência de Deus na tua vida faz com que você tome posturas diferentes em meio aos problemas, às dificuldades, e você consiga ser vencedor. Então, irmãos, cuidado. Não muitas vezes há precipitação, né? Essa ovelha maluca, ela se precipitou e causou um grande estrago, né? E quantas vezes nós também, como ovelhas de Cristo, também não nos precipitamos em abismos. E muitas vezes a destruição é total. Então, eu queria que fosse bem claro para vocês isso. Nós precisamos da inteligência de Deus. Nós somos ignorantes em relação às coisas de Deus. Mas ignorantes no sentido assim, nós não temos a capacidade de compreender a plenitude. Mas Deus já se revelou. E nós temos subsídios e mais subsídios, e além de tudo a presença do Espírito Santo de Deus, para nos tornar inteligentes e compreender qual é o melhor modo de nos comportarmos, qual é o melhor modo de nos corrermos a nossa corrida, para que nós cheguemos lá no fim e possamos entrar no céu pelas portas eternas. Esse é o plano divino que Deus tem para nós. E muito de nós não vamos ter, como que assim, nenhuma... Agora falta o termo, assim, porque a quem muito foi dado, muito será exigido. E para nós, Deus já se revelou de uma forma muito abrangente. Então,
Agora depende de nós. Procure buscar o Senhor. Procure buscar a Deus. Nós na vida, eu estou terminando, a última, nós na vida, passamos por muitas situações que são ininteligíveis, a gente não entende. A gente não entende. E às vezes, até pessoas próximas a nós podem falar coisas que até podem nos machucar. Porque nem nós entendemos, se nós que somos sujeitos da ação, não somos capazes de entender, quanto mais, às vezes, pessoas que estão fora da nossa vida e que não são capazes de entender tudo aquilo que está acontecendo. Mas vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena entregar nas mãos de Deus. Vale a pena buscar no Senhor, na sua compreensão, na sua inteligência, e deixar que as coisas aconteçam. E continuar correndo a carreira. Mais lá na frente, eu tenho certeza que nós vamos olhar para trás. E o Espírito Santo de Deus vai nos mostrar e fazer entender o porquê. E se não, eu creio que quando chegarmos na glória, se necessário for, porque eu acho que quando nós entrarmos lá, acho que ninguém vai estar preocupado por que passou, porque foi, porque a alegria acho que vai ser tão grande que a gente vai estar todo mundo pulando de alegria, celebrando, que ninguém vai ficar discutindo, que nem no jogo de futebol, que ficam discutindo, rediscutindo os lances e tal, não sei o quê. Eu acho que lá vai ser a glória e todo mundo vai estar tão contente que talvez nem vá se preocupar com o que aconteceu. Mas se necessário for, nós vamos ser, vai haver a revelação total do porquê de cada coisa acontecendo na nossa vida. Então, irmãos, sejamos inteligentes. Entendamos que nós somos limitados. Por mais capacidade, por mais aquilo, mais capaz aquilo que tenha MBA, que tenha o que for. Olha, tem limitação porque é ser humano. É ser humano. E a ciência humana é uma ciência que incha. É uma ciência que não vale nada. Vale do ponto de vista humano, mas não vale do ponto de vista espiritual. Por mais que você seja, se coloque nas mãos de Deus como uma ovelha que precisa de entendimento e precisa ser pastoreada e precisa ser ministrada. E eu tenho certeza que nós vamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Eu espero que vocês tenham entendido. Não quis chamar ninguém de burro, por favor, mas eu me incluí também, né? Eu só quero que vocês entendam que nós, diante de Deus, não somos nada, mas com Ele nós podemos tudo. E Ele tem tudo para nos dar. Amém? Vamos colocar em pé. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, ó Deus, pelo grande privilégio que temos, Senhor, de a cada dia, Senhor, temos de Ti, Senhor, revelação, ó Pai. Ó Deus eterno, Senhor, da Tua glória, daquilo que Tu és. Ó Pai eterno, Senhor, ó Deus, da Tua sabedoria, da Tua graça, Senhor. E ó Pai eterno, Senhor, eu não conheço, Pai, eu não sei o momento que cada um dos Teus filhos que aqui estão vivendo, ó Pai. Os questionamentos que cada um tem tido. Ó Pai eterno, Senhor, ó Deus, as afrontas talvez que tenham sofrido. Ó Pai eterno, Senhor, ó Deus, a atração forte que o pecado faz para que nos desviemos do propósito maior de estarmos correndo a carreira com paciência e estarmos, Senhor, nos voltando para Ti, ó Pai. Mas, Senhor, Tu, ó Deus, nos deste, Senhor, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor, ó Pai eterno, Senhor, ó Deus, Senhor, ó Pai, entendimento, ó Pai, que temos que Te buscar, temos que estar na Tua presença, temos que deixar que o Senhor seja o nosso pastor, temos que deixar o Senhor nos encaminhar pelo caminho de justiça, e ó Pai eterno, Senhor, ó Deus, e apesar de tudo, ó Pai, nós temos que correr com paciência a carreira, Pai. Ó Deus eterno, Senhor, se alguém aqui que estava prestes a desistir, Senhor, e ó Pai eterno, Senhor, ó Deus, Senhor, que nessa noite, ó Pai, o Teu Espírito possa realmente levantar, possa, Senhor eterno, ó Deus, fortalecer, possa gerar, ó Deus eterno, Senhor, ó Deus, forças, ó Pai, para que Ele prossiga, Senhor, na Tua direção. Ó Pai eterno, Senhor, ó Deus, e que, ó Pai eterno, Senhor, diante dos problemas, diante das coisas, ó Pai, que nós não conseguimos muitas vezes, ó Pai, assimilar, entender o porquê, ó Pai eterno, Senhor, nós possamos, ó Pai, mesmo assim, Senhor,
ó Pai, entregar nas Tuas mãos e glorificar o Teu nome. E, ó Pai eterno, Senhor, e deixar, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai, porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós. O Senhor tem o melhor para o Teu povo. O Senhor tem o céu preparado para cada um de nós, ó Pai. E a luta, nós sabemos que é grande, Senhor. Mas, ó Pai eterno, Senhor, o Teu consolo, a Tua graça é maior do que tudo, Senhor. Pai, que a Tua graça, Senhor, o Teu consolo, o Teu conforto, ó Pai, como bálsamo seja derramado, Senhor, sobre o meu coração, sobre o coração de cada um dos Teus filhos, ó Pai. E que saiamos daqui, ó Pai, com um objetivo diferente, Senhor, de sermos sensíveis, ó Pai, à voz do Teu Espírito, de ouvirmos, Senhor, a Tua voz, de buscarmos compreender melhor o que Tu queres, de entendermos, Senhor, o Teu propósito para as nossas vidas e nos deixarmos, Senhor, ser conduzidos por Ti, ó Pai. Senhor, eu Te peço, Senhor, manifesta o Teu poder na vida de cada um dos Teus filhos. Ó Pai eterno, Senhor, dando graça e poder, cercando-nos, ó Pai, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Ó Pai eterno, Senhor, ó Deus, Senhor, nos consolando com a Tua vara, com o Teu cajado, Senhor. Ó Pai eterno, Senhor, mas não nos deixando, Senhor, sair fora, Senhor. Ó Pai, ó Deus, do propósito, ó Pai, para o qual Tu nos chamaste, Senhor. Fica com cada um dos Teus filhos, Senhor. Ó Pai, nos dá uma semana de vitória na Tua presença, Senhor. Alegra, Senhor, o nosso coração. Ó Pai eterno, Senhor, e nos enche, Pai, a cada um de nós, da plenitude da Tua inteligência, Senhor. E que possamos ver as coisas espirituais, ó Pai eterno, Senhor, de uma forma diferente, ó Pai. E, ó Deus, e nos deixarmos, Senhor, ser conduzidos pelo Teu Espírito, Pai, em o nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. E que saímos daqui fortalecidos. Amém? Que quem entrou abatido sair daqui com um novo propósito. Em nome de Jesus.